Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por convite dele. O seu marido, a senhora sabe assim de algum possível inimigo? O Eustáquio? Quem ia querer fazer mal ao meu marido? Não. Ele é oficial. Bom dia! Hoje são 25 de outubro de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse é o 9º vídeo da série Ateu Henrique versus Cristão Renato Romão. Uma série em que analisa algumas afirmações do cristão Renato Romão presentes no debate ao vivo com Ateu Henrique. Esse debate rendeu um vídeo com duração de 3 horas, 58 minutos e 54 segundos, encontrando-se à disposição de qualquer pessoa nos canais de Ismael Oliveira, o intermediador, e de Henrique. No tempo de 2 horas, 10 minutos e 16 segundos, o ateu Henrique diz ao cristão Renato Romão: esse Deus aí, Deus põe a mulher abaixo de tudo que é cachorro na Bíblia. O cristão Renato se manifesta assim: é outra falácia, Henrique. É outra falácia. E o Henrique: perante a Bíblia, a mulher só servia, entendeu? Não tinha direito nenhum, cara. E o cristão Renato: Ruth não teve, né, direito? Ruth, Noemi, Sara. Muito bem. Novamente, deixo registrado aqui que nada tenho contra o cristão Renato Romão. Ele é uma pessoa boa, simpática e educada. O problema é que ele é um homem religioso, um cristão evangélico. O ateu Henrique traz aqui a mulher, a fêmea. No mundo antigo, era consagrada a inferioridade da mulher diante do homem, do macho. Aqui mesmo no Brasil, as leis colocavam a mulher num plano inferior. Por exemplo, há poucos anos, a mulher brasileira só podia oferecer queixa contra seu marido se ele permitisse. Com o surgimento da Constituição Federal de 1988, isso acabou. A mulher não necessita mais do consentimento do marido. Agora, homem e mulher estão equiparados em direitos e obrigações. E na Bíblia? Na Bíblia, a situação da mulher era milhões de vezes pior do que a situação da mulher brasileira antes da Constituição Federal de 1988. Milhões de vezes pior. O ateu Henrique não é um historiador, porém possui esse conhecimento. O cristão Renato Romão também não é um historiador. Todavia, por causa da lavagem cerebral cristã, finge não ter esse conhecimento. Henrique diz a ele que na Bíblia a mulher só servia, sendo-lhe negados os direitos mais elementares. Uma verdade incontestável. E o cristão Renato diz ao Henrique que isso é uma falácia, ou seja, uma afirmação falsa. E Renato traz exemplos de que a Bíblia iguala em direitos homem e mulher, citando como exemplos Ruth, Noemi e Sara.
Por favor, leitor, não ria, porque prejudicará minha explicação aqui. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu, já dizia que a fé religiosa conduz seu portador a um estado semelhante ao de demência, uma confusão alucinatória radiante. E aqui está o cristão Renato Romão confirmando a veracidade da afirmação freudiana. Ao contrário do que diz Renato, em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a mulher apanha. Já que o Renato é um cristão, então vou trazer logo textos do apóstolo Paulo de Tarso, que estão no Novo Testamento. E você, leitor, verá facilmente a visão ignorante e defeituosa sobre a mulher, a fêmea. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 8 e 9, Paulo escreve: Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Paulo de Tarso diz que a mulher, nas igrejas, deve cobrir com um véu a cabeça. Já o homem, o macho, não pode cobrir sua cabeça. E aí Paulo explica, afirmando que a mulher foi criada por causa do homem, e não o homem por causa da mulher, que a mulher foi feita a partir do homem, e não o homem a partir da mulher. Qualquer pessoa, por mais burra que seja, verá a discriminação em relação à mulher. Mas um cristão, por causa da cegueira religiosa, não consegue ver. Paulo de Tarso está se referindo à lenda de Adão e Eva. O escritor hebreu que escreveu essa lenda, que não se chamava Moisés, vivia numa sociedade patriarcal, em que o homem predominava em detrimento da mulher. Por isso, na lenda, o Deus hebreu criou primeiramente o homem, o macho. Somente depois é que resolveu fazer a mulher, a fêmea. E o homem foi uma criação direta do Deus hebreu. Já a mulher, uma criação secundária, a partir de uma costela do homem. É fácil ver a visão defeituosa e ingênua acerca da mulher, em benefício do homem. Porém, o cristão Renato Romão, mesmo usando óculos de grau, não consegue visualizar. Na lenda, a mulher apanha em todos os ângulos. Adão, como era macho, não foi enganado pela serpente, mas a burra mulher Eva. Veja, leitor, novamente, a ignorância do apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Paulo de Tarso afirma que o macho Adão não foi iludido pela serpente porque era homem. A mulher Eva é que foi enganada porque era fêmea, fraca, imbecil. E Paulo não para por aí. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 34 e 35, ele escreve: Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher
é vergonhoso falar na igreja. Mais uma vez, é fácil ver a situação precária da mulher, sua inferioridade nos textos cristãos. Mas o cristão Renato, mesmo usando óculos de grau, não consegue ver. Por quê? Por causa da lavagem cerebral cristã. Veja, leitor, mais um exemplo bíblico que mostra a inferioridade da mulher diante do macho. No livro Levítico, capítulo 12, versículos 1, 2, 4 e 5, está escrito: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, será imunda. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará. Mas, se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois, ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Em primeiro lugar, veja a expressão bíblica inicial. Disse mais o Senhor a Moisés. Um cristão lê isso aí e pensa que realmente uma entidade espiritual inteligentíssima deu essa ordem a um cidadão hebreu chamado Moisés. Nada disso. Esse relato é mais uma criação de um hebreu. Deus algum existe, Deus algum fala com alguém. Vê-se facilmente que esse discurso não veio de um cérebro inteligente, mas de um cérebro de um homem hebreu limitado ao conhecimento de sua época. Esse homem hebreu, e não um Deus inteligente, via a mulher como um ser inferior ao homem, razão por que fixou essa regra em detrimento da fêmea. Esse homem hebreu tinha até uma visão errônea também sobre a menstruação. Esse homem hebreu diz que se uma mulher hebreia parir um menino, um macho, ficará imunda durante 7 dias, e para se purificar, precisará de 33 dias. E se nascer uma menina, uma fêmea? Se nascer uma menina, aí a coisa piora. A mulher ficará imunda durante 14 dias, o dobro, e para se purificar, necessitará de 66 dias, o dobro também. Entendeu, leitor? A discriminação injusta, apenas levando em consideração o sexo da criança. Se a criança for mulher, fêmea, tudo piora. Era essa a visão negativa desde a infância em relação à mulher. E veja mais absurdos. Esse hebreu que escreveu esse texto, e não um Deus inteligente, entendia que uma mulher após o parto se tornava imunda e que durante a menstruação também era imunda. Vê-se que o mundo bíblico era um mundo muito ignorante e discriminatório em relação à fêmea. Ainda assim, o cristão Renato Romão, mesmo fazendo uso de óculos de grau, não consegue visualizar. Veja mais uma discriminação bíblica em relação à mulher. Em Êxodo capítulo 20, versículo 14, está escrito: Não adulterarás. Um cristão lê esse mandamento e pensa que o não adulterarás era uma ordem igual para o homem e para a mulher. Não, não era. Era uma ordem desigual, boa para o homem, mas péssima para a mulher. Como era isso então? Era assim: um homem hebreu casado podia trair sua esposa, desde que as amantes não fossem do próximo, de outro hebreu. Por que isso? Ora, porque a mulher era considerada propriedade do homem.
Se um homem pegasse a mulher de outro, estaria ofendendo o seu patrimônio. Já a esposa hebreia não podia trair o esposo em hipótese alguma, nem com homem solteiro. Já que ela era uma propriedade do marido, então devia obediência a ele. O marido não devia obediência à mulher. Entendeu, leitor? Como a mulher apanhava na Bíblia, mas o cristão Renato, mesmo usando óculos de grau, não consegue enxergar. Renato, acima, pronunciou 3 nomes de mulheres bíblicas: Ruth, Noemi e Sara. Ora, nenhuma delas exerceu função de comando. Eram mulheres, fêmeas, e só serviam para parir. A lendária Sara viu seu esposo Abraão fazendo sexo com a escrava Agar, e sua felicidade se resumia em parir e nada mais. Ruth, coitada, para conquistar um homem ainda solteira, foi se deitar com ele, e Noemi é quem lhe deu a ideia. Como se vê, o cristão Renato Romão, com todo respeito, está mais por fora do que bunda de índio. Enfim, quando eu vejo uma mulher elogiando a Bíblia, sinto dó, porque ela não tem a menor ideia do que está elogiando. Mais um vídeo e muito obrigado.